Vamos dar uma continuação aqui. Agora eu quero ir com vocês ao verso 12. Em verdade, vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, agora aqui mais uma promessa. Fiquem tranquilos, não turbe o vosso coração, porque eu vou preparar um local. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Fiquem tranquilos, porque eu vou e voltarei para levá-los comigo. Então, segundo ponto. Agora vem uma terceira promessa. Fala assim, olha, também eu falo para vocês realizar, fazer, executar. E eu quero dizer o seguinte, eu estarei com o Pai. E quando eu estiver lá, vocês farão as obras que eu faço e farão ainda maiores, até que eu volte, até que eu venha estar contigo novamente. Essa é a mais notável promessa de Deus diante, da famosa introdução em verdade, Quando fala em verdade, há coisas preciosas. Mas essa é a melhor. Então, digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará as maiores, porque vou para junto do Pai. Bom, quando nós falamos disso, fala assim, puxa vida, faremos maior do que Jesus fez. Ele fez tanta coisa. E nós precisamos agora começar a compreender dois pontos principais. Primeiro, qual é o ponto principal? A salvação, a vida eterna. Qual é a maior obra de Jesus aqui na terra? Não foi política, não foi econômica, não foi física. Apesar dele agir em todos esses termos, mas a principal é a vida eterna. É a garantia da eternidade com Ele e com o Pai, com o Espírito Santo. E o Senhor dará recursos para isso. Claro que eles assustaram. Como que nós faremos? Estaremos falando logo a seguir a questão dos recursos. Então, agora vamos ver o seguinte. Essa questão das obras é muito importante. Dois pontos aqui, importantíssimo. Que quando ele fala assim, farão ainda maiores, é geograficamente e também a colheita, ou o número. Vamos pegar o primeiro ponto, geograficamente. Jesus, ele andou e fez todo o seu ministério naquela pequena região, chamada de Israel ou Palestina, e saiu poucas vezes fora daqueles limites ali. Então, naquela região. Hoje, a palavra dele já vai por toda a terra. Então, nós vemos que geograficamente, coisas que foram muito maiores do que Jesus fez. A palavra do Senhor já foi levada para os quatro cantos da terra, por todas as nações. Existem pouquíssimos lugares que ainda não chegou. E o segundo ponto que eu chamei aqui, que podemos ver como colheita ou números convertidos, com Jesus foi um número pequeno. Claro, um número bom, mas aqueles que se tornaram discípulos foi bem restrito. Hoje, a colheita, aqueles que são discípulos do Senhor, são muito maiores. Então, quero que vocês venham a entender, que todos nós venhamos a entender, que quando Jesus fala, e nós vamos crer nisso, ele está dizendo, olha, tudo que eu fiz, vocês farão obras maiores. A obra, salvação para vidas. Eu andei aqui, vocês vão andar para os quatro cantos da terra. Muitas pessoas me aceitaram aqui, muitos me aceitarão nos quatro cantos da terra. Amém? Agora, vamos dar continuidade. Vamos lá? Pegue aí comigo os versículos 13 e 14. Olha que interessante. Depois dele falar que faremos obras maiores, que eles fariam obras maiores do que ele fez, agora ele apresenta os recursos, a promessa dos recursos. Versículo 13 e 14.
E farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós vemos aqui algo muito importante. Ele dá o recurso. Então, olha a sequência de promessas de consolo que Jesus está passando aos seus discípulos. Ele já falou da morada, falou que voltaria para buscar, ele falou de que faríamos trabalho e iríamos realizar as obras maiores do que ele fez. Mas como? Está aqui o recurso. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vou-lo farei. Agora tem um detalhe importantíssimo. Olha só. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Esse ponto é muito importante. A resposta de oração não é uma coisa simplista de simplesmente virar um chavão no final, em nome de Jesus. Eu quero isso, em nome de Jesus. Senhor, me dá isso, em nome de Jesus. Não. Nós precisamos entender que esse é um recurso poderoso e quando Deus disse, Ele cumpre. Porém, nós precisamos entender que Deus jamais, guarda no seu coração, como está escrito aqui, Ele jamais vai contra a sua própria natureza e o seu caráter. Então a resposta virá para que Deus seja glorificado em Jesus. Então, aquele que faz a oração precisa entender e conhecer o caráter de Cristo. A sua santidade, amém? A sua bondade, a sua vontade. Os 3 principais pontos. A resposta virá quando nós reconhecemos a santidade de Deus. Ele é perfeito, santo. A resposta virá quando reconhecermos a sua bondade. A resposta virá quando reconhecermos a sua vontade. Então, santidade, tá certo? Bondade e também a vontade. O tempo é de Deus. Então nós precisamos declarar, sim, orar, sim, Ele dá essa liberdade, sim, esse é o recurso que Ele dá, sem sombra de dúvida. Aí vem a última, para que a gente possa realmente finalizar tomando posse dessas coisas todas, desse consolo que foi para aqueles discípulos e é para a nossa vida hoje. Então, finalizando, Ele dá o recurso, sim, porém, Ele nos ajuda com isso. Vamos para frente? Olha só. Vamos agora a versículos 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. Agora Jesus fala o seguinte, olha, enquanto eu vou e volto, vocês vão executar e fazer a obra que eu fiz e fará ainda maior. Eu dou o recurso. Qual que é o recurso? Peçam em meu nome que eu vou atender. E lembre que é para o Pai ser glorificado no Filho, em Jesus. Mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou mandar um auxiliador, eu vou mandar um consolador. Bom, essa palavra aqui, como está aqui na Bíblia, consolador. Bom, tem várias traduções, tá certo? Tem consolador, auxiliador, paráclito, advogado, ajudador. Então tem várias palavras. Eu quero pegar aqui com vocês, vamos estar dando uma esmiuçada, para entender, o original, o grego, essa palavra é paráclito. Essa palavra, vamos agora entender essa palavra paráclito. Vem da junção de 2 palavras. Para, em grego, quer dizer ao lado de. Amém? E kaleu,
que é chamar, convocar. Então, o sentido desta palavra, para que possamos entender o que Jesus estava falando, é alguém chamado para ajudar do lado de outro. Alguém que foi chamado para ajudar do lado de outro. Então, essa é a finalização da promessa de consolo. O Senhor falou: vocês não estarão só. Fiquem tranquilos. Eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, tá certo? E Ele enviará o Paráclito, Ele enviará alguém para ajudá-lo, para estar junto com vocês. Alguém para estar ali ajudando ao lado de vocês, para que vocês possam realmente executar toda a obra que eu fiz e ainda maiores. E ele fala também e deixa muito bem claro, até vou já deixar claro para vocês aqui. Olha, esse que é o Espírito da verdade, é o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas. Ele diz que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Então, o Espírito Santo, o mundo não pode receber porque não vê e não conhece. Porém, ele continua: mas vós conheceis, pois habita convosco e está em vós. Olha que interessante, o mundo não vê e não conhece, por isso não pode receber. Aí ele diz: mas vós conheceis. E ele não diz que vós conheceis e vê. Não, continuamos não vendo, porém conhecemos. E podemos sim estar com ele, pois é aquilo que Jesus enviou. Então, essas são as promessas de consolo de Jesus para as nossas vidas. Amém? Então, fica aqui capítulo 14 para que possamos nos alimentar desse maná. Tenham todos um ótimo dia, fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus e depois daremos continuidade ao nosso estudo. Até mais!